Opa, opa, opa! Tudo arriba? Tudo certo? Hoje nós vamos falar de emoções. Hoje a parada aqui vai ficar doida, hein? Ó, já chega rasgando o likeão. Se ainda não está inscrita no canal, se inscreve no canalzão aí. Massa? Combinado? Aquele combinado nosso de sempre. Primeira coisa, chegou o likeão. O likeão é: ô Guilherme, tô aqui, hein, tamo junto. É essa parada aí. Qual é o assunto da aula de hoje? Como controlar as emoções no trading e ter consistência? Respondam para mim. Vocês precisam de controlar as emoções no trading? Sim ou não? Fala assim, Guilherme, eu preciso controlar as emoções que, cara, essa parada tá me pegando, velho. O que está me atrapalhando é o aspecto emocional. Já identifiquei isso. Ou se você está começando agora, você não identificou ainda, mas muito provavelmente vai identificar. Depois que você adquire o conhecimento técnico, não tem muito frufru para colocar não, né? Você tem que aprender a lidar com as suas emoções. E isso é algo que você precisa fazer todo dia. Eu costumo dizer que não é um leão que você tem que matar todo dia. Você não tem que matar esse leão. Você tem que aprender a domar esse leão todo dia. Então, é um leão que você tem que aprender a adestrar ele ali. Tem que perceber ele e domá-lo todo dia, não matá-lo. Porque se você matar esse leão, poxa, se você mata as suas emoções, você deixa de viver, você deixa de se conectar com a sua essência. Você precisa sentir as emoções, não tem como eliminar a emoção. Como controlar as emoções no trading e ter consistência? Bom, em primeiro lugar, é importante enfatizar que fazer trading é um desafio muito mais mental do que qualquer coisa. E você que já está há mais tempo no mercado, você certamente percebeu que trading é uma atividade profissional que é muito mais mental do que qualquer coisa. É importante aprender a parte técnica? Óbvio, é o alicerce. Uma coisa não anula a outra. É fundamental. Você tem que saber tecnicamente como funciona essa parada. Você tem que saber tecnicamente como funciona o mercado. Mas só saber a parte técnica não vai fazer você ter resultados consistentes. Assim como só ser um monge da parte emocional, um mestre das emoções, não vai fazer você ter sucesso no trading. Então você precisa trabalhar esses dois aspectos em união, mas você vai perceber com o tempo que a parte emocional não tem segredo. Não é fácil, mas é simples. Se fosse fácil, todo mundo faria, mas é um processo simples, que uma vez que eu compreendo, que eu adquiro informação, pratico, vira conhecimento, quanto mais eu faço, melhor eu fico, vira sabedoria, eu não tenho mais o que inventar, é igual a roda gira. O que eu posso fazer é colocar algo particular meu, uma essência minha, uma característica minha naquele conhecimento. Mas os aspectos emocionais é algo que é particular de cada um, porque cada um de nós carregamos heranças emocionais por conta da nossa formação, que reflete nos nossos resultados, e a gente precisa aprender a lidar com essas emoções todo santo dia. E quanto mais eu me permito desenvolver o autoconhecimento e de identificar bloqueios emocionais que limitam os meus comportamentos e ditam os meus resultados, quanto mais eu me permito identificar esses bloqueios e desbloqueá-los, mais eu evoluo, mais eu vou perceber que sempre vai existir um bloqueio emocional para eu identificar e eliminar. É igual uma cebola, existem várias camadas. Eu identifico uma camada, eu resolvo essa parada, tem a próxima, depois tem a próxima, depois tem a próxima, depois tem a próxima. Só que quanto mais eu me permito fazer isso, melhores resultados eu vou ter, porque eu vou evoluindo, eu vou progredindo. E é essa essência que a gente precisa pegar, de estar na posição de aprendiz sempre. Sempre verde, porque o próximo estágio da maturidade, quando você fala assim, poxa, já tô maduro, tô madura, eu sou fera. Na hora que você começa a aflorar teu ego a esse ponto, o próximo estágio da maturidade é o apodrecimento. Ferrou, bichão. Você vai apodrecer. Então você tem que estar sempre verde, sempre pronto, sempre na posição de aprendiz, pronto para aprender. Qual que é o próximo passo? Legal, eu aprendi uma parada, agora o que eu vou aprender de novo? O que eu vou aprender de novo? Ora você é professor, porque ora você domina um certo assunto, ora você é aluno. E a mesma pessoa que é professor,
é aluno também, porque é mestre de um assunto específico e não é tão mestre com relação a outros vários assuntos. A gente sabe muito menos do que a gente não sabe na vida, porque as coisas que a gente não sabe são muito maiores, são muito mais amplas. Então se conectem com isso, estejam sempre verdes e prontos para aprender. Legal! Quais são as habilidades, então, que todo trader precisa desenvolver para conseguir ter resultados consistentes? Essas habilidades eu trago com bastante detalhamento no meu livro, Você Não Quer Ser Trader. Na página 85 do livro eu falo sobre o quadrante do sucesso no trading. É esse camarada aqui, ó. Deixa eu ver se está aparecendo legal aí. Opa, aqui. Aê, agora sim. Ó, o quadrante do sucesso no trading, página 85 do livro, tá? E que eu divido quatro habilidades em 2 campos de competência, onde do lado esquerdo do quadrante nós temos as competências técnicas e do lado direito do quadrante nós temos as competências emocionais. Existe um verbo para as competências técnicas, que é o verbo saber. E existe um verbo para as competências emocionais, que é o verbo fazer. Ação. Ok? Verbo fazer. Beleza. Do lado das competências técnicas, nós temos o conhecimento técnico propriamente dito, que é o alicerce técnico, é a base, no qual eu disse no começo da nossa aula de hoje, que é fundamental. A gente precisa saber fazer. Entende? Depois, separado do conhecimento técnico, eu trago a gestão de risco. Por quê? Porque eu considero como uma habilidade à parte, que está atrelada às competências técnicas, mas é uma habilidade à parte, que você precisa dominar, aprender a desenvolver com total competência. Por quê? Porque aprender sobre gerir o risco vai fazer com que você gerencie o seu negócio de trading de maneira totalmente efetiva. Porque trading é um negócio. Vai fazer com que você ganhe mais do que perca. Porém, entende que em algum momento você vai deixar um dinheiro na mesa. E você precisa aceitar esse risco. Porque você não vai acertar 100% das vezes. Eu me assusto quando eu vejo traders usando palavras do tipo certeza. É certeza que vai dar certo. A minha estratégia é 100% perfeita. Não existe essa parada de certeza e de 100% quando o assunto é trading. Não existe. Ah, Guilherme, mas eu tenho uma estratégia que não usa stop loss, que é gestão de portfólio. Meu amigo, minha amiga, em algum momento você vai aceitar deixar algum dinheiro na mesa. Pode ser que a somatória das operações que você tem aberto do portfólio, a somatória esteja positiva, mas uma das operações está negativa. Portanto, ao fechar o consolidado das operações, você aceitou dentro do portfólio o risco de uma operação que estava negativa. E você fechou na mão. É a única diferença. Mas você teve que deixar uma parte desse montante na mesa. Você teve que aceitar esse risco. Então você precisa aprender a gerir o risco. Gestão de risco. Legal, a gente fechou o lado esquerdo do quadrante, competências técnicas, verbo saber. E a gente agora vai para o lado direito do quadrante, competências emocionais, verbo fazer. Execução, onde nós temos a primeira habilidade atrelada à competência emocional, que é a gestão emocional. Existe o jargão, inclusive está no título do livro, porque é comumente usado, que é controlar a emoção. Mas, na essência, nós gerenciamos a emoção. Inclusive no livro,
Na segunda edição dele está ainda controlar a emoção. Na terceira edição já vai vir gestão emocional. Por quê? Porque cabe melhor a essência do que eu quero passar, do que eu quero transparecer para vocês. Porque emoção não se controla, emoção se sente. Emoção se sente. Não tem como eu anular uma emoção, não tem como eu anular o medo. E nem deve, porque o medo, na medida certa, ele é bom, ele te protege. O problema é quando ele está desacerbado, está no extremo e te paralisa, atrapalha nos seus resultados. Aí ele se torna patológico, disfuncional, merece e deve ser tratado. Não tem como eu controlar a ganância. Não tem como eu controlar a euforia, eliminar. Mas tem como eu sentir, falar assim, medo, eu percebo você, eu estou presente para você, eu tenho consciência de que você está aqui. Mas, a partir do momento que eu sinto medo, eu posso direcionar qual será o meu comportamento diante do medo sentido. Por isso que é gestão emocional. Eu faço a gestão, a administração da emoção que eu sinto. E aqui vai uma primeira sacada que é, quando você estiver operando, ou no trading existe uma metáfora para a vida e vice-versa, né? Porque existem umas paradas que a gente faz no trading que, poxa, a gente fala assim, cara, isso aqui é para a vida. Tanto que eu utilizo, eu tenho uma frase âncora que é, não é somente sobre trading, mas sim sobre pessoas. Então, quando você estiver lá operando, que você sentir medo, você fala assim, medo, eu percebo você, eu estou presente para você e eu te sinto. Mas eu estou no comando. E eu direciono como eu vou me comportar diante do medo sentido. Então traga o medo. Não fica querendo combater ele. Não fica querendo brigar com o medo. Não, sai daqui. Não, sente ele. Faz parte de você. Você é ser humano. Mas, a partir do momento que você sente ele, você direciona o seu comportamento diante desse sentimento. Ok? Pegou a essência? Escreve aí, hashtag peguei a essência. Legal. Depois da gestão emocional, poxa, de nada adianta eu ter todo o conhecimento técnico do mundo, eu saber sobre gestão de risco, eu ser o mestre da gestão de risco dos Paranauê, eu saber gerir a minha emoção, ser, cara, um monge, um mestre das emoções, das galáxias, se eu não tiver constância, se eu não for consistente nas ações que vão me levar a ter os resultados que eu tanto almejo. Constância, hábito. Constância, hábito. Constância, eu preciso de fazer todo santo dia aquilo que eu comprometi para mim mesmo. O compromisso que eu fiz comigo mesmo. Eu me comprometi a estudar 1 hora por dia, eu preciso ser constante nessa parada. Eu me comprometi a arriscar no máximo 1% por dia e dividir esse 1% em 4 operações de 0,25. Eu preciso de ser constante em cumprir com os acordos que eu faço comigo mesmo. Eu me comprometi comigo mesmo que eu vou operar das 9 da manhã ao meio-dia. Eu preciso ser constante em cumprir com a minha janela horária operacional. Eu comprometi para mim mesmo que eu vou ter um plano de trading, um diário de trading, vou anotar as minhas operações todos os dias. Eu preciso estar presente e ser constante em fazer essa parada todo santo dia. Porque isso vai me conectar com a disciplina e vai fazer com que eu consiga de fato ter resultados consistentes. Porque consistência de resultados requer consistência de ações, poxa. Pegou a essência? Pegou? Se não pegou, tá na hora de pegar, tá na hora de criar vergonha na cara e pegar essa parada. Porque senão você não vai sair do lugar. Então, entendemos quais são as 4 habilidades base que vão formar o alicerce para que você seja um trader consistente. Agora, eu quero trazer para vocês aqui um estudo de caso, pegando um estereótipo muito comum no mercado financeiro. E esse estudo de caso se trata de um camarada chamado Trader Abreu. Trader Abreu. Se ele não pagar, nem eu. O Trader Abreu é um camarada que ele tem 35 anos de idade. Ele tem 4 anos
de experiência no mercado, no trading, tá? E qual que é o problema que ele mais relata que tem, que atrapalha ele de conseguir ser consistente? Ele tem ansiedade, uma ansiedade absurda. Falta confiança para ele. É um cara que não tem confiança nele mesmo. E ele é inconsistente nas ações dele, não tem disciplina, ele não consegue fazer a parada todo santo dia. Ele começa uma coisa, de repente ele vê, ele tá fazendo uma coisa totalmente diferente. Ele não é constante. Ele não consegue cumprir com o quarto elemento do quadrante do sucesso do trade. Ele se auto-sabota. Quando ele vê, ele já tá fazendo outra coisa. E isso faz com que ele não consiga, durante esses 4 anos, ter resultados consistentes, não consiga virar a chave e tá pensando em desistir. Quais são os comportamentos limitantes que entornam os traders que se identificam com o trader Abreu? O trader Abreu e todos os traders que se identificam com ele. Quais são esses comportamentos? Primeiro comportamento que é comum em vários traders que enfrentam esses problemas: medo de falhar. Medo de falhar. Você tem medo de falhar. E você tem medo de falhar por conta do segundo ponto que eu vou trazer para vocês. Por conta do medo do julgamento. Então, um medo alimenta o outro. Você tem medo de falhar pelo medo do que as pessoas vão pensar de você. E não é todas as pessoas, mas sim as pessoas que mais importam para você. Sua esposa, seu marido, seus pais, seus familiares mais próximos. Você tem medo de falhar pelo medo do julgamento dessas pessoas. E isso automaticamente reforça a sua baixa autoestima e mina a tua confiança. E quanto mais esse ciclo negativo acontece, menos força você tem para fazer o que precisa ser feito. E você se auto-sabota. Sabe por quê? Porque a nossa mente foi construída para sentir prazer e não dor. E ela está a todo momento nos colocando na condição de sobrevivência. E para eu sobreviver, eu preciso poupar energia vital e alimentar o medo, os diálogos internos de medo de falhar, de medo de julgamento, essa alimentação da baixa autoestima, essa falta de confiança, essa confiança esvaindo pelo ralo, me tira energia vital e é totalmente contra a programação natural da nossa mente, que é a de sobrevivência. E aí ela te auto-sabota e você para. Até que chega um certo momento que você não tem mais energia nenhuma, então você desiste. E aí você pode ter 2 caminhos, 2 comportamentos: desistir, ficar calado, guardar para você, porque você tem vergonha de falar que você falhou. Ou você vai para o outro caminho, que é sair falando para tudo e para todos que essa parada não funciona. Porque não funcionou para você, então não vai funcionar para ninguém. Esse negócio de trading, day trading, é cassino. Não funciona. É mentira. Quem fala que ganha dinheiro tá mentindo. Papai. É assim que acontece. Qual outro comportamento limitante? Falta de confiança em si mesmo, a gente já falou. Então, o medo de falhar alimenta o medo do julgamento, que mina a tua confiança. Ansiedade para fazer resultado rápido. Então é muito comum nós vermos traders que estão buscando fuga emocional porque não aguentam mais o trampo que fazem, não aguentam mais essa parada e achou no trading a saída. Só que não tem a matéria-prima suficiente para fazer o resultado, para bancar o padrão de vida. E aí quer fazer muito com pouco. E o negócio não é Lean Manufacturing, não é sistema Toyota de produção, poxa, que você faz mais com menos. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Você precisa de matéria-prima e você precisa... Sabe de qual outra matéria-prima, além da grana? A matéria-prima intelectual. Você precisa estudar, você precisa praticar. E você precisa de entender de uma vez por todas que entre o plantar
da semente e o colher o fruto gerado pela plantação da semente, existe o tempo. E você precisa dar tempo ao tempo. Só que a ansiedade de fazer o resultado, para você sair daquele trabalho que te frustra, para você falar see you, até logo, para o seu chefe que te enche o saco, que faz com que você sofra emocionalmente, com que você desenvolva patologias emocionais, porque você não aguenta mais trabalhar onde você trabalha, faz com que você queira adiantar um resultado para hoje. E isso te desconecta do quê? Te desconecta do estado presente. Te desconecta do aqui e do agora. Porque não existe vida no passado e muito menos no futuro. E normalmente a gente fica projetando uma imagem do futuro baseada nas experiências do passado e não faz nada que precisa fazer no presente, não se conecta em ações produtivas do presente e faz com que nós sejamos improdutivos. E improdutividade é sinônimo de escassez, de pobreza financeira, emocional, espiritual, intelectual. E é por isso que você não sai do lugar. E é por isso que você fica dando muito ponta de faca. E eu falo isso com propriedade de causa, porque eu passei por todo esse processo. E como eu disse para vocês, sempre verdes, sempre na posição de aprendiz. A gente falha, aprende e evolui. E entenda uma outra parada. Nós vamos errar a vida inteira, então para de se autoflagelar quando você erra, camarada. Para! Porque você vai errar a vida inteira. Só que, você tem que entender o seguinte. E aí escreve, peguei a essência, se você pegar essa parada aqui agora. Você tem que errar erros diferentes. Eu errei, eu aprendi com o erro, eu vou errar de novo. Certeza, tenha certeza disso, você vai errar de novo. Mas você vai errar um erro diferente. E isso vai fazer com que você seja produtivo. E produtividade é sinônimo de prosperidade. Eu só posso ser próspero financeiramente, emocionalmente, espiritualmente e intelectualmente se eu for produtivo. E para eu ser produtivo, eu tenho que me conectar com o estado presente, com aqui e com agora. Só por hoje, só por agora, em ações produtivas do presente. Entenda o seguinte, você tem um quebra-cabeça. O quebra-cabeça é feito de pequenas pecinhas que unidas umas às outras formam a imagem clara. Só que, para você construir esse quebra-cabeça, você precisa unir essas peças. Então você deve se conectar no quebra-cabeça montado, porque isso vai fazer com que você viva o futuro. E viver o futuro é improdutividade. Excesso de futuro no presente é ansiedade. E excesso de passado no presente é depressão. Então você tem que se conectar na pecinha. Qual é a pecinha que eu preciso achar e juntar com uma única outra peça hoje? Qual é essa peça? Se conecta no micro, porque o macro nasce do micro feito todo santo dia. Todo santo dia. E da mesma forma, como eu disse agora, que você tem que se conectar com o estado presente para evitar a ansiedade, que é excesso de futuro no presente, você tem que conectar o estado presente para evitar a depressão, que é excesso de passado no presente. Você olhou para o passado, poxa, você tomou uma pancada semana passada, um puta loss, que você está sentindo uma dor lascada, emocional. Você não vai carregar essa dor, essa emoção da dor para agora. Você sente, você fala para ela, dor, massa, eu vejo você, eu tô presente para você, mas eu escolho me conectar com o agora, com o gráfico. O que está acontecendo agora? Qual que é a pecinha que eu preciso resolver hoje? Então você visita o passado, você sabe que você teve essa experiência, você não pode e não deve deletar essa experiência do passado, porque ela faz parte da tua formação, de quem você é hoje, no aqui e no agora. Você visita, mas automaticamente você volta para cá, volta pro presente. Só por hoje, só por agora. Você não fica morando lá, porque se você morar lá, você vai ficar depressivo, triste,
angustiado, mal, cabisbaixo, capenga. Vai ficar ruim, vai dar ruim. Então você visita e volta. Então, ó, entra no grupo do Telegram, link na descrição do vídeo. Pega essa parada aí, entra lá. Baita grupo produtivo. Timaço, família. Massa, beleza. Então vamos falar de outro. Medo do gain e coragem no loss. Putz, eu tenho medo de deixar um trade fluir. Sabe por que você tem medo? O comportamento do medo, o sentimento do medo. O sentimento do medo, ele acontece por quê? Por algo que eu não conheço bem, eu não sei qual que é o próximo passo, então eu tenho medo do desconhecido, o medo cresce no ambiente onde existe o desconhecido, ou eu tenho medo de sentir uma emoção negativa que eu senti no passado, agora no presente de novo. E aí a minha mente fica criando uma visão, né? Criando um cenário totalmente louco de que eu vou sentir aquela emoção de novo. E aí eu fico com medo. Então, normalmente você tem medo de deixar um trade correr porque você tomou uma pancada lascada no passado. E aí você pensa assim, poxa, é melhor um pássaro na mão do que 3 voando. E muito provavelmente você ouviu isso muito na infância. E instalou programação limitante no seu subconsciente, te gerando um bloqueio de escassez. E aí você é corajoso no loss, porque tá indo contra, aí você fala, não, eu vou fazer preço médio. Porque preço médio é a solução para todas as coisas do mundo. É lindo. Preço médio resolve todos os problemas. Só que não. Você tem que ter consciência que uma hora o mercado vai ficar doidão e se você não estiver preparado, vai dar ruim. Cuidado, sabe? Certeza, 100%, cuidado. Eu já vi filmes acontecerem repetidamente com esses atores, protagonistas e coadjuvantes participando da construção do filme. Tá bom? Beleza? Show? Outra coisa, tudo isso alimenta a improdutividade. Eu já falei para vocês que improdutividade é sinônimo de escassez, tá? E alimenta o ego, inflama o teu ego, e ego inflamado é uma das piores armadilhas do ser humano, que automaticamente alimenta a arrogância. Alimenta a arrogância. E entre outras coisas. E isso tem te travado, tem minado os teus resultados, a tua energia vital, e tem feito você começar e parar várias coisas na sua vida. Porque isso aqui, que a gente está vendo, é uma metáfora para a vida. Não é somente sobre trade, mas sim sobre pessoas. Tudo isso, galera, todos esses comportamentos limitantes, eles acontecem por conta do quê? De bloqueios emocionais. Por conta de experiências que a gente viveu no nosso passado, principalmente entre 3 meses de gestação até 7, 8 anos de idade, que é o período que o nosso fator crítico, que é de maneira metafórica, é uma película de proteção entre a mente consciente, que é a mente racional, lógica, que explica todas as coisas, e a mente inconsciente, que é onde moram as nossas emoções, os nossos hábitos, as nossas experiências emocionais. Enquanto essa película de proteção, chamada de fator crítico, que protege com que as informações entram e saem do subconsciente, né? Passam da mente consciente para o subconsciente, enquanto ele não está formado, tudo que acontece nessa fase da vida entra direto. Principalmente para as pessoas que têm um poder de influência sobre nós. E quem tem poder de influência sobre nós entre 3 meses de gestação e 7, 8 anos de idade? Pau! Pai e mãe. Pai e mãe são os maiores hipnotistas que nós temos na vida. Porque o que um pai e uma mãe falam para um filho é verdade absoluta, principalmente nessa fase. Por isso que a gente tem que tomar cuidado na posição de pai e de mãe com o que a gente fala para os nossos filhos. Poxa, você é abençoado, você é lindo, linda, você é inteligente, você é capaz, você é merecedor. Eu me orgulho de você, eu vejo você, eu te amo, eu te reconheço. Palavras positivas vão fortalecer o caráter, a formação, a personalidade dos seus filhos. Assim como, poxa, você é burro. Poxa, todas as vezes eu tenho que te explicar isso. Para de me encher o saco. Tudo isso entra na mente subconsciente
e forma o quê? Experiências emocionais que geram bloqueios emocionais. E esses bloqueios emocionais você não percebe de maneira consciente, mas eles interferem diretamente nos resultados que você tem hoje. No seu relacionamento conjugal, no seu relacionamento profissional, no seu relacionamento com Deus espiritual, na sua vida financeira. Às vezes você não prospera porque você está cheio de bloqueios emocionais relacionados à escassez. Porque entende o seguinte, a prosperidade é natural. Deus nos deu a terra totalmente próspera e nos deu o comando sobre todas as coisas. Ele nos fez imagem e semelhança dele. Você quer um presente maior do que esse? Só que sabe o que acontece? A gente bloqueia a prosperidade que é natural. Porque se eu pego uma planta de maçã e planto, ela vai nascer uma macieira. E eu não tenho controle de quantas maçãs essa macieira vai dar. Eu sei que vai dar centenas de milhares de maçãs. Só que eu bloqueio a macieira de crescer. Por conta do quê? Dos bloqueios emocionais que eu desenvolvo ao longo da minha vida, principalmente nessa fase. E aí o que a gente precisa fazer para se desbloquear disso? Porque muito provavelmente você que está assistindo, já tem mais tempo de experiência, você sabe muito bem tecnicamente, você sabe tudo o que você precisa fazer, mas no momento que você vai lá executar, a parada não acontece. Ou, se não, você tem uma sucessão de resultados positivos, você ganha uma grana e de repente num belo dia você vai lá e em uma única atitude você coloca tudo a perder. E aí você fica olhando com cara de João ou de Joana pra tela, tentando entender o porquê você fez aquilo. Porque conscientemente você não consegue explicar, você sabia o que precisava ser feito. Só que você foi lá e fez tudo diferente. E isso acontece por conta da maledita da autossabotagem, que acontece por conta dos bloqueios emocionais que você desenvolveu ao longo da tua vida. Só que enquanto você não está presente, ou seja, não tem iluminação e consciência quanto àquilo, você não consegue mudar. Porque a consciência é o primeiro passo para a mudança. E aí, quando eu tenho consciência dos meus bloqueios, eu começo o processo de transformação. Então entenda o seguinte, quais são os passos para o desbloqueio emocional? O passo número 1 é a identificação da experiência que me causou o bloqueio emocional. Putz, identifiquei a experiência que me causou o bloqueio emocional de medo do julgamento. Foi quando eu fui apresentar um trabalho na terceira série na escola, na frente de todo mundo. E quando eu fui, os meus amiguinhos começaram a dar risada de mim. A percepção que eu tive foi que os amiguinhos deu risada de mim. Mas na realidade, sabe o que eles estavam fazendo? No fundo? Eles estavam brincando entre eles e começaram a sorrir. Só que como eu estava lá na frente nervoso, eu olhei para eles dando risada, a minha percepção e a interpretação que a minha mente teve foi de que eles estavam rindo de mim. E aí na hora, pau! A informação entrou direto na mente subconsciente. Você não pode falar em público. Você não pode se expor, porque todas as vezes que você se expor, você vai sentir essa emoção negativa do medo do que os outros vão achar de você. E aí aconteceu outros eventos da sua vida que só reforçou essa programação. E hoje isso te atrapalha no trading, por exemplo. Te atrapalha no trading. Só que você não tinha consciência disso. Mas a partir do momento que você teve consciência, ou seja, iluminou o que estava obscuro, você começa o processo de mudança. Então, passo número 1, anota aí, toma nota, é identificar a experiência inicial que te causou esse bloqueio emocional. Beleza? O passo número 2 é mudar a percepção que você tem da experiência. Rasga o likeão se tá fazendo sentido. Rasga o likeão, beleza? Entenda o seguinte. As coisas que aconteceram no meu passado, não tem como eu deletar. E você nem deve deletar. Não tem como. Não tem como e você não deve. Sabe por quê? Porque elas fazem parte da tua formação de quem você é. Só que tem muitas coisas do seu passado que quando você olha com olhos de dor. Aquilo te faz mal e você evita de olhar para aquilo. É por isso que muitas pessoas têm medo de olhar para dentro. Porque elas têm medo do que elas vão encontrar e um medo maior ainda
de não saber o que fazer quando encontrar essas paradas lá dentro. Por quê? Porque a mente não quer sentir aquela dor de novo, porque nós fomos programados para sentir prazer e não dor. E isso faz com que nós venhamos a utilizar energia vital. E a nossa mente foi construída para poupar energia, por conta da sobrevivência. Então, não tem como eu deletar e eu não devo deletar. Mas eu preciso, se eu quiser me libertar desses comportamentos limitantes que trazem esses resultados que eu não quero ter, que são desconexos dos meus objetivos, eu preciso mudar a percepção, a forma pela qual eu enxergo esses fatos do passado que me causaram dor, para que eu pare de olhar para eles com dor e olhe com aprendizado. Por quê? Como que você sabe que você de fato eliminou um bloqueio? Quando você fala dessa situação do passado e não sente mais dor. Você consegue falar e não chora mais por aquilo. Por mais cabuloso que tenha sido essa parada. Por mais cabulosa que tenha sido. Você olha e você consegue, inclusive, ajudar outras pessoas através da tua experiência. É como se você tivesse pegado um vírus, o Covid-19, e tivesse se curado. Você ficou imune a ele. Então agora você consegue falar de maneira vivencial o que é pegar essa parada e ter se curado. Você não fala de maneira conceitual porque você viu na internet, você viu na televisão, você viu em algum lugar que os sintomas são esses. Poxa, você passou pelos sintomas. Então agora é vivencial, é sabedoria e não conceitual. Então você transforma uma dor numa fortaleza. E essa dor te faz, inclusive, poder transbordar na vida de outras pessoas e ajudar outras pessoas através da sua própria história. Olha que poderoso isso. Olha que poderoso é você se permitir olhar para dentro de você, identificar o bloqueio, mudar a percepção e chegar no terceiro passo. Muito provavelmente vocês que estão assistindo aqui já passaram por programas de treinamento onde você passa por experiências vivenciais de forte impacto emocional. Para que você possa identificar os bloqueios e mudar a percepção. Só que muitos desses treinamentos não trabalham com um terceiro passo que eu vou passar para vocês agora, que precisa existir para que o desbloqueio de fato aconteça, que é o condicionamento da nova percepção. Caraca! Eu identifiquei o fato do passado, eu mudei a percepção, não olho mais com dor, mas sim com prazer. Só que se eu não condicionar como um músculo precisa ser condicionado, depois de uma semana que eu vivencio essa experiência, muda a percepção, a minha mente vai voltando para o padrão que ela está acostumada. É como se a pilha fosse descarregando. Não que todas as situações que você viveu no treinamento voltem a acontecer tudo de novo. Mas grande parte delas voltam. Sabe por quê? Porque você não condicionou, você não treinou. Então você precisa entrar num processo de condicionamento. 21 dias, 30 dias, para que a sua mente assimile aquilo como um novo padrão e entre na sua mente subconsciente virando um hábito. Aí sim você se liberta de maneira definitiva daquele bloqueio. E aí você vai falar assim, qual é o próximo passo? Qual é a próxima camada da cebola que eu vou procurar me libertar? Porque uma vez que você começa esse processo que é doloroso, porque crescer dói, você não quer parar mais, porque você vê o quão bom você é se tornar a melhor versão de você mesmo a cada dia. Ó, pau! A melhor versão de você mesmo a cada dia. É gostoso, mas dói. Só que, qual dor é pior? A dor de você olhar para dentro de você e se libertar dessas paradas, ou a dor de permanecer dessa forma a vida inteira e ao invés de viver, somente sobreviver? Porque se você está muito no futuro ou muito no passado, você não vive, você sobrevive. Você sobrevive. Porque no passado não existe vida. E no futuro também não. A vida existe aqui e agora. Nesse momento.
eu não posso estar com vocês aqui e conectado com o que eu vou fazer na semana que vem, porque senão eu não estarei nem presente lá e muito menos aqui. E eu não vou conseguir entregar o melhor de mim. Nesse momento, por mais que eu tenha N problemas na minha vida, eu preciso estar conectado aqui, agora, olhando no teu olho. Só assim eu consigo viver o presente, eu consigo viver a vida. Pegou a essência? Então agora vamos para a parte final, né? Só que, detalhe, tá? Parte final que tem chão ainda. Tem chão ainda. Não vai embora não, porque agora é a cerejaça do bolo. Eu vou passar para vocês as aplicações práticas para vocês condicionarem essa mudança, essa transformação que é proposta pelo título da nossa aula de hoje, de controlar as emoções no trading para que você consiga assim ter consistência. Lembrando que consistência de resultados requer consistência de ações. Não existe almoço grátis, não existe mágica, o que existe é método, o que existe é pagar o preço. E qualquer pessoa que te promete mágica, que faz um monte de firula por aí, tá te iludindo. Para de querer buscar o atalho. Para de querer buscar o atalho. Isso é autossabotagem, é a sua mente querendo buscar o quentinho mais gostoso, mas você está perdendo tempo, achando que está diminuindo e encurtando o caminho. Para de procurar pelo atalho, de uma vez por todas. Top? Então vá. Aplicações práticas. Primeira, tenha um plano de trading com as suas regras claras. Tenha um plano de trading com as suas regras claras. É a única forma de você lidar com o trading como um negócio que de fato ele é. Como um negócio que de fato ele é. Trading é um negócio. Trading não é um jogo de apostas. Não é tô rico, tô pobre. E outra coisa, pelo amor de Deus, que eu escuto isso constantemente, de chamar a tua conta de trading de banca. Putz grila. Não é banca. Banca remete a jogo. E essa parada não é jogo. Essa parada é negócio. É a tua empresa. Enquanto você não lidar com a tua conta de trading como empresa, com trading como profissão, você não vai conseguir ter resultado consistente. Você vai ficar no jogo tô rico, tô pobre. E você não quer isso, pô. Você tá perdendo tempo. Tá perdendo vida. Sim ou não? São pequenos detalhes que fazem toda a diferença. É o micro que constrói o macro. Segundo, vamos lá, ainda falando de plano de trading, tem vídeo aqui no YouTube que eu ensino e entrego o plano de trading para vocês. Tem lá no grupo do Telegram, bora lá, vem aqui no YouTube, pesquisa lá, maratona no meu canal aqui depois. Tem um monte de coisa aí, poxa, tem um monte de coisa. 2. Esteja presente para o seu diálogo interno durante o dia. Então, para de querer achar que você é louco também, tá? Putz, Guilherme, velho, eu troco ideia comigo mesmo, cara. Tem um monte de voz aqui na cabeça. Eu sou doidão. Não. Eu sou doidona. Não. Você é um ser humano normal. A gente troca ideia com a gente mesmo. Afinal, tem que trocar. Se você não troca, tá errado. Tem que trocar ideia, tá? Existem vários diálogos internos que acontecem na tua mente a todo momento. Só que, normalmente, a gente fica repudiando e fica brigando com essas vozes internas. Isso tá errado, porque a gente se identifica com a mente. E se identificando com a mente, a gente esquece de identificar com o nosso eu interior, com a nossa essência. Então a gente precisa de silenciar os barulhos do mundo para nós conseguirmos nos conectarmos com a nossa essência, com o nosso eu interior, com nós mesmos, com Deus. Tá? Então como que você vai estar presente para eles? Na hora que começar a surgir, você fala assim, eu estou presente, eu te ouço, eu te compreendo. E você simplesmente aceita e não repudia mais. Ouve. Porque você, dessa maneira, vai minando a energia desses pensamentos que te dominam e que te fazem ser improdutivo. E aí eles vão enfraquecendo e você assume o papel de controle, de comando sobre a sua mente.
Porque você é maior do que a tua mente. Você não é a sua mente. Você é maior do que ela. Beleza. E aí você ficou presente para ele, você vai para o terceiro passo agora das aplicações práticas, que é anote o diálogo interno que mais repete no dia. Como que você vai anotar? Você pega o teu celular e você anota no notas aí do iPhone ou no Google Keep, no Android. Você anota no bloco de notas do seu celular. Se você tiver papel e caneta, mais lindo ainda, porque ao passo que eu escrevo, eu assimilo melhor ainda. E você anota no teu caderno. Qual que é o diálogo interno que mais repete? Tipo assim, você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Quem é você? Poxa, quem é você? Quem é você? Com esse deboche, às vezes, você ouve a tua mente falar. E normalmente, isso acontece porque você ouviu muito isso na tua infância. Sabe lá, 3 meses de gestação até 7, 8 anos de idade? É, você ouviu. Você ouviu. E por que 3 meses de gestação, Guilherme? Porque o sistema nervoso central começou a se desenvolver. Então você já recebe as sinapses neurais, você já recebe essas informações da barriga da tua mãe. E as experiências que ela passa na vida dela a partir desse momento já começou a entrar na sua mente subconsciente. É muito comum em processo de hipnoterapia que eu atendo, pessoas sentadas aqui no divãzão, que está aqui do meu lado, trazerem experiências na barriga da mãe. Depois dos 3 meses de gestação. Poxa, minha mãe, ela tomou um susto muito grande. Teve um evento que a pessoa estava passando pelo processo, viu a mãe tomando um susto com um Rottweiler vindo de encontro a ela quando ela abriu uma porta. Ela tomou um susto tão grande que a criança sentiu aquele susto. E aí quando a pessoa foi perguntar para a mãe se ela tinha passado por uma situação dessa no passado, a mãe ficou espantada que de fato passou, mas estava na barriga dela, né? Então olha como é doida a parada, beleza? Legal. 4. Faça um pré-trading com a prática de meditação. Então é o seguinte. O que você faz antes é tão importante quanto o que você faz durante o momento do trading. A preparação é tão importante quanto a execução. E o que é o pré-trading? É você pegar o teu diário de trading, o teu plano de trading que eu falei anteriormente, revisá-lo antes de começar a operar, abrir o gráfico, olhar os ativos, se familiarizar e fazer um processo de meditação que não tem nada de místico. É você simplesmente fechar os seus olhos e se conectar com a sua respiração para você se silenciar dos barulhos do mundo. A gente está fazendo isso todos os dias em alguns segundos no começo da nossa live na família 547. E é louco de ver os feedbacks que eu recebo da galera falando assim, caraca, eu achava que meditação era um negócio muito louco, mas não. E a galera fala, é massa sentir a conexão que você tem consigo mesmo, ao passo que você simplesmente se conecta em sentir a tua respiração ali por poucos segundos. Não chega a dar nem 1 minuto. Que a gente faz ali de maneira simbólica para que vocês façam, né? Diariamente, cotidianamente. Beleza? Só que, para a galera do trading, tem um vídeo no meu canal do YouTube de meditação com visualização mental para traders. É só pesquisar no meu canal, meditação. No meu canal mesmo, na lupinha do canal, vocês vão achar ou meditação Guilherme Cardoso, vocês vão achar o vídeo. E aí, coloca um fone de ouvido, que é uma baita experiência massa, tá? Inclusive no começo do vídeo eu peço para fazer isso, né? E aí você faz, é um processo ali que vai durar uns 10, 12 minutos. Massa, você vai ver que top. Quanto mais você faz, melhor fica, tá bom? 5. Perceba seu comportamento a cada operação. Então, eu comecei a operar e eu percebo o meu comportamento. Como que eu tô me sentindo? E fica perguntando, porque a gente tem que se perguntar. Tem que fazer pergunta para nós mesmos. O que eu tô sentindo? Eu tô sentindo euforia. Nossa, eu tô sentindo euforia. E aí você percebe, inclusive, a sua comunicação fisiológica. A perna mexendo muito, a mão mexendo muito, você meio que inquieta, né? Eu tô com medo, meu coração tá palpitando, nossa, eu tô ansioso. Caraca. Você vai percebendo o seu comportamento. E aí você vai para o próximo passo, que é o quê? Tenha um diário de trading emocional. O diário de trading está dentro do plano de trading, no qual eu ensino em outros vídeos, tá?
e que você pode estar público, aí você pode baixar e utilizar o mesmo e até aprimorar. Tem um diário de trading lá, e o que é o emocional? É o último bloco do diário de trading que eu peço para a galera escrever todo o passo a passo do processo decisório e no fim colocar lá como você estava se sentindo no momento que você tomou aquela decisão para entrar naquele trade. Confiante, com medo, ansioso, angustiado, triste. Por quê? Porque depois, quando você for revisar o teu diário de trading, você vai identificar padrões comportamentais que levaram você a obter resultados positivos, vai se tornar consciente deles e poder repetir para fazer virar processo padrão, ou você vai identificar padrões comportamentais que te levaram ao erro, ao problema, à falta de consistência, e aí você vai conseguir gerar um plano de ação em cima disso, fazendo diferente dali para frente. Porque o pior cenário é quando alguém pergunta para você, cara, que massa, você teve esse resultado positivo, por quê? E você fica, então, não consegue responder. Ou da mesma forma, alguém chega para você e fala assim, caraca, putz, você teve um resultado ruim hoje, hein? O que aconteceu? Aí você fala, então, sabe, né? Que dá uma enroscada na vitrola. Mete um beatbox. Não rola, você não consegue explicar. Por quê? Porque você não teve consciência, você não anotou. E só se melhora aquilo que se controla. O controle é essencial, é fundamental. Beleza? Massa. E por fim, tenha um guardião ou uma guardiã, que é você fazer acordos com pessoas que são importantes para você, que você confia, a sua esposa, o seu marido, os seus pais, o seu irmão, o seu amigo, o seu sócio, uma pessoa que você confia, no qual você vai dar autoridade, para essa pessoa poder te cobrar se você está fazendo aquilo que você se comprometeu consigo mesmo e com essa pessoa no qual você confia e deu autoridade. E aí todos os dias essa pessoa vai ser um guardião ou uma guardiã sua e falar assim, e aí, você fez aquela parada que a gente combinou? E você não pode ficar com raivinha porque você deu autoridade. E essa pessoa ela tem que te encher o saco mesmo. Vai chegar num ponto que essa pessoa ela vai chegar para você e você já vai falar para ela, já fiz toda essa parada. Por quê? Porque foi condicionado. Quanto menos disciplina você tem, mais controle você precisa ter. E quanto mais disciplina você tem, menos controle. Você vai se desvencilhando dos controles. Por quê? Porque já internalizou, já entrou a nível subconsciente, já virou hábito. Você já trabalhou a quarta habilidade do quadrante de sucesso no trading. Vocês veem que as peças do quebra-cabeça se encaixam e tudo faz sentido. Como eu disse para vocês, o negócio não é superficial. Aqui é hashtag sem todinho, não tem mimimi, sabe? Não tem casca de banana para pisar e escorregar. É conteúdo denso. Então, quando a gente define um tema lá, eu preparo uma aula para vocês. Eu vou cortar para 3 aqui, ó. Eu vou cortar para 3, para a câmera 3, para vocês verem aqui, ó, a preparação. Isso aqui é o escopo de tudo que eu trouxe para vocês. É o resumo. Então, a parada aqui é séria. A entrega é essencial. Se a gente resolve fazer uma coisa, a gente não pode fazer meia boca. A gente tem que fazer por inteiro. E independentemente se você vai participar de um programa de mentoria comigo, de um curso, de alguma coisa, poxa, se eu tô aqui presente nesse momento, destinando o meu tempo, que é precioso para isso, eu preciso te entregar o melhor. Eu não posso ser superficial nas coisas que eu faço. E assim a gente deve ser na vida, como um todo. E se você for participar de algum processo ou não, é outra história e será muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu tenho certeza que você vai economizar tempo, energia e dinheiro. Será muito bem-vindo, muito bem-vinda. Mas se não for, o que você receber de forma gratuita de mim, pode ter certeza que vai ser pedrada. Vai ser da alma, vai ser completo, vai ser inteiro. Tá joia? Galera, tamo junto, forte abraço e até a próxima aula. Tamo juntão.